Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Tu és santo, ó Deus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Oh, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Aleluia. A graça e a paz, queridos. Uma noite especial e abençoada na sua vida. Que Deus derrame rios de delícias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre seus sonhos, sobre seus projetos. Oh Deus, derrama rios sobre nós. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo de número 46. Deus, Tu é maravilhoso. Nós estamos aqui nessa noite para bendizer o nome do nosso Senhor, para bendizer o nome do nosso Salvador. Sim, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Rei das nossas vidas. A Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória. É Ele quem reina pelos séculos dos séculos. A Ele todo louvor. A Ele toda glória. Seja bendito nessa noite, ó Pai, em nosso meio. Seja bendito nessa noite, ó Pai, em nosso meio. Derrama a Tua graça sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 46. É um salmo que fala que Deus é a nossa fortaleza. E ele começa assim a partir do verso 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza. É nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumugem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aleluia. Sim, Deus é nossa fortaleza. Deus é nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente, é Deus. Ele é. A Bíblia nos garante que ainda que passemos por tribulação, Ele é o nosso socorro. Ainda que os montes se abalem, ainda que as águas espumejem, ainda assim Ele será o nosso socorro, nosso refúgio, a
nossa fortaleza. E há um rio que alegra a cidade de Deus. Por onde esse rio passa, há alegrias perpetuamente. Há alegria em nossa vida. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite, fechar os teus olhos e agradecer ao Senhor por Ele estar aqui. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela certeza da Tua salvação. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor tem nos dado, de que o Senhor é vivo, é real, de que o Senhor está em nosso meio como um rio que alegra a nossa vida. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e nós queremos nos refugiar em Ti. Nós queremos nos abrigar no Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que há as Tuas águas, são águas que trazem vida à nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade incalculável de estarmos aqui para Te louvar e Te bendizer. Oh, Pai, abençoa o ministério de louvor nessa noite. Abençoe aqueles que vão falar Tua palavra, aqueles que vão ouvir Tua palavra. Fale, Senhor, fale ao nosso coração. Fale, Senhor, ao nosso interior. Faça, ó Deus, com que o nosso coração se apegue mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, sejam bem-vindos. Vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor com alegria, jubilar a Ele, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Amém. Levam de volta
traçar um novo caminho, para estar com Ele. O sangue que Ele derramou naquela cruz, por cada um de nós. Seu sangue, tua cruz, me levam de volta pra mim. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Diz assim pra ele, ó. Teu amor me conquistou. Sou eterno dele. O véu se tua luz brilhou, sua glória me cobriu, mas vencedor eu sou, mas vencedor eu sou. Aqui na sala do trono está, eu quero estar pelo novo e vivo caminho. Aqui na sala do trono está, eu quero estar pelo novo e vivo caminho. Glorificado seja o nome de Jesus. A Ele seja dado todo louvor e toda adoração. Que nós possamos adorar, bendizer ao nome dEle com muita alegria nessa noite. Amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou com grande amor. Diz pra ele, deixou sua glória, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou com grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me
e o seu sangue derramou com grande amor. Diz assim pra ele: naquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Lá da manhã do poder, a mesa e da paz do que eu já dá. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você puder dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Aleluia. Todos os cultos nós temos falado que nós temos passado por momentos muito difíceis, mas que o Senhor tem levantado homens de coragem, né? E Ele tem nos mostrado o quanto Ele é maravilhoso para conosco. E cada dia Ele vai levantar mais e mais. Elias estava passando também por uma dificuldade. Elias quis tirar a sua própria vida. Ele disse que já não tinha mais ninguém com ele, ele era o único. Deus disse que tinha deixado 7.000 homens para lutar com ele. Às vezes a gente pode pensar que está só, mas Deus tem reservado muito mais do que 7.000 homens para poder lutar no conosco. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Você pode adorar a Ele. Esconda-me em ti,
batido nas nossas portas. Durante esses tempos, o carpinteiro tem batido nas nossas portas, para que nós possamos orar, para que nós possamos ler a palavra. O carpinteiro tem batido nas nossas portas para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Não sair de forma física, mas que você possa pregar o Evangelho através das redes sociais, através das pessoas que você tem contato. O carpinteiro sempre vai bater nas nossas portas e cabe a nós abrir a porta. Ele está nesse lugar. Ele está aí na sua casa. Você só tem que abrir a porta para receber a Ele. E esse é o meu som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, Senhor, pode entrar, as portas estão abertas pra ti. Senhor, pode entrar, as portas estão abertas. Pode entrar, pode entrar, as portas estão abertas. Amém, queridos, graça e paz, uma ótima noite, muito bom estarmos aqui no templo, desfrutando da comunhão de Deus. Sabemos que passamos por um momento tão complicado no mundo e na cidade, mas de maneira nenhuma vamos deixar de adorar o nosso Deus. Meu Deus, parece que não quer funcionar. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo exortando ao seu discípulo Timóteo, uma palavra de ação de graças e também de exortação. Abra a tua Bíblia aí, aonde você estiver. Muito bom estarmos reunidos, graças a Deus. Deus seja louvado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, tem uma palavra forte para nós. A Bíblia diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé. É 2 Tessalonicenses, viu, irmãos? Desculpe. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Para que vocês não acompanhem aqui. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade, para o que também vos chamou, mediante o vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra, boa. Aqui uma palavra de ação de graças e exortação para a igreja em Tessalonicenses. Algo tremendo. Eu anotei aqui algumas frases, algo poderoso aqui. Sempre dar graças a Deus. Querido, nós precisamos sempre em nossa vida dar graça a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Outra coisa que eu anotei aqui: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Nós precisamos olhar para nós como escolhidos de Deus, escolhidos do Pai. Por quê? Porque se você está aqui, porque Deus te escolheu, querido. Te escolheu porque Ele quer te dar algo sobrenatural, que é a salvação dEle, que é a esperança dEle. A Bíblia diz que Ele está nos santificando pelo Espírito e fé na verdade. Querido, nós precisamos tomar posse disso e dizer: eu sou escolhido de Deus, eu sou escolhido para uma salvação a qual foi preparada antes dos séculos vindouros. E a Bíblia diz no versículo 14, que diz assim: vos chamou mediante o vosso Evangelho para alcançardes a glória, de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro ponto: nós precisamos dar graças a Deus por tudo. Nós precisamos acordar dando graças a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Segundo ponto: Ele nos escolheu. Ele nos escolheu desde o princípio para uma salvação. Ele nos escolheu desde o princípio para uma santificação do Espírito na verdade. Terceiro ponto: Ele te chamou mediante, não foi uma palavra de homens, não foi uma afirmação de homem, foi uma afirmação do Evangelho. Ele diz: mediante o nosso Evangelho, para quê? Para alcançardes
a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 15, ele fala algo poderoso. Ele nos revela que nós devemos dar graça. Ele nos revela que nós fomos escolhidos para a salvação. Ele nos revela no versículo 14 que Ele nos chamou mediante um evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor. Mas no versículo 15 Ele diz: irmãos, permanecei firmes. Por que Ele diz permanecer firmes? Por que Ele diz assim: irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola. Eu queria dizer assim, seja por palavras anunciadas entre você no dia a dia, ou seja por uma carta escrita por mim, enviada a você. Por que Paulo estava querendo encorajar os irmãos, exortando os irmãos? Porque dias difíceis iriam bater na porta de cada um. Ele diz mediante, ou seja, permanecer firmes. Hoje eu ouvi uma pregação do pastor Luciano Subirá, na qual falou muito comigo, que ele disse: a fé, ela pode ser perdida, mas também a fé, ela pode ser guardada. Por quê? Porque a palavra de Deus que muitos apostataram da fé. O que é apostatar da fé? É se afastar daquilo que o Senhor já revelou para nós. É não acreditar mais nesse princípio da salvação, é receber a escolha de Deus para a nossa vida, é não reconhecer que o Evangelho nos revelou algo para alcançar a glória de Deus. Por isso que Paulo, ele sempre encoraja os irmãos das igrejas, seja de Éfeso, seja de Gálatas, seja da região da Ásia, seja da Europa. O apóstolo Paulo sempre encorajava os irmãos. Por quê? Porque os dias maus vão bater nas nossas portas. E se nós não tivermos firmes, como o apóstolo diz, que se nós não tivermos na rocha, se nós não tivermos firmados na rocha, nós seremos como aquela casa onde o vento vai bater e ela vai cair e será grande o seu estrondo. Por quê, queridos? Porque aquela casa não tinha firmeza. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. O que nós devemos fazer, querido? Aquele que é firme no Senhor, aquele que sabe da sua escolha, sabe do seu chamamento, ele sabe o que ele vai fazer nos dias maus. Ele vai depender do Senhor, ele não vai reconhecer as suas forças, ele vai agradecer: Senhor, tu me escolheu, o Senhor me escolheu. De maneira nenhuma eu vou me perder numa crise dessa, de maneira nenhuma eu vou abandonar a minha fé, eu vou me apostatar do teu evangelho, de maneira nenhuma, queridos. Nós precisamos nos firmar, como o apóstolo Paulo: permanecei firmes, guardai as tradições. Querido, tudo aquilo que você aprendeu não é algo supérfluo, não foi ensinamento de homens, não foi homem que ensinou, não foi homens que tentando colocar na tua cabeça ensinamentos humanos, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que homens direcionados pelo Espírito Santo escreveu a Bíblia, não foi ensinamento humano. E aquilo que nós temos ensinado, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos lançado a vocês, não é nenhum pensamento nosso, tudo é pensamento de Deus. E ele diz o seguinte, no versículo 16, ele diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Olha bem, ele dá uma afirmação: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele afirma: o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos amou. Sabe que a gente te ama, mesmo sabendo das tuas falhas, das tuas dificuldades. Deus te ama, e Ele vai sempre te dar uma palavra de conforto, sempre uma palavra de que você permaneça nele. E no versículo 17 ele diz assim: console o vosso coração. Ele não está dizendo desespere o teu coração, ou fique com medo
mesmo Deus, o nosso Pai, console o vosso coração e vos confirme tudo aquilo que você aprendeu durante toda a tua caminhada cristã. Ele diz assim: console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. A palavra que você recebeu durante toda a tua caminhada, desde o início da tua caminhada cristã, não é palavra de homens, é palavra de Deus, é palavra do Senhor. E no momento de crise, queridos, é triste sabermos que muitos se apostatarão da fé. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: Deus está contigo. Deus está contigo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então a semente de Deus, ela está no teu coração. Ela está no teu coração. Ela está no nosso coração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja, eu quero orar pelos irmãos. Porque nós sabemos, nós temos a realidade, querido. Eu tenho a realidade disso. O Senhor tem falado comigo que muito tem enfraquecido. Mas a palavra de Deus que o Senhor diz, Ele tem nos consolado, Ele nos tem dado uma palavra viva para nós, para que permanecemos firmes e inabaláveis. A Bíblia diz que muitos homens de Deus passaram por tribulações, mas muitos homens de Deus não desistiram da sua caminhada. Eu quero que você feche teus olhos nesse momento. Espírito Santo, nós te pedimos, Pai. Nós sabemos da nossa fraqueza, da nossa limitação. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, a Tua palavra nos diz que nós temos um Deus que nos consola, um Deus que está sempre nos ajudando, um Deus que está sempre nos alimentando. E eu creio, Pai, que aquilo que aprendemos, aquilo que temos ouvido das nossas lideranças, dos nossos pastores, dos nossos líderes, não são palavras de homens, mas palavras de Deus, palavras do Senhor Jesus, palavras que alimentam, palavras que fortalecem. A Bíblia diz que é o nosso Deus que tem nos amado de maneira tão espetacular, tão maravilhosa, que de maneira nenhuma Ele vai deixar-nos cairmos. Oh, Jesus, nos ensina, Pai, a te amar cada dia mais, mesmo em dias difíceis. Mesmo em dias difíceis, nos ensina a te amar de maneira tão maravilhosa, Pai, que de maneira nenhuma venhamos olhar para os lados, para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para Ti, Jesus, para o Senhor, para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, aquele que nos dá esperança, aquele que nos fortalece, aquele que nos alimenta, aquele que tem nos ajudado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor do nosso amado irmão. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade ser na terra como
pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite eu quero falar sobre a presença de Deus, sobre essa gloriosa e preciosa presença de Deus em nossas vidas. E eu quero meditar a partir do texto do livro de 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que nós possamos meditar nela a partir de agora. Eu quero ser breve, muito breve, mas eu rogo ao Senhor que permita e me dê a oportunidade de liberar o encargo que Ele tem me dado. Eu rogo ao Senhor que Ele possa permitir que cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra possam trazer ela no coração. O versículo 11 diz o seguinte: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade rompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe-se o pescoço, e morreu, porque era homem já velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois tomada foi a arca de Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Essa passagem ela é muito preciosa, ela é muito rica e ela é muito poderosa, porque anos depois que Israel experimentou o grande livramento do Egito, que Israel experimentou atravessar o Mar Vermelho, que Israel conviveu no deserto durante 40 anos, com o milagre do maná, com o milagre da coluna de fogo à noite, da nuvem durante o dia, da rocha que brotava água para que eles saciassem a sede, do milagre que Deus realizou junto àquele povo, fazendo eles entrarem em Canaã, através de Jericó, derrubando os muros, e de todos os prodígios que Deus tinha feito no meio deles. Depois que Deus realiza tantos feitos, e que Deus estabelece o tabernáculo dele como centro da presença de Deus na terra, e de quando Deus estabelece a arca da aliança como representando o próprio Deus, depois de todos esses anos, Israel está vivendo de maneira desleixada, pecando, adorando outros deuses, se prostituindo, esquecendo de Deus. É nesse momento que Israel vai a uma batalha contra os filisteus, e os filisteus derrotam cabalmente Israel. E o pior não foi a derrota militar que Israel sofreu. O pior dessa derrota foi o fato de que Israel perdeu a arca da aliança, que era a presença de Deus no meio deles. Por que Israel perdeu? Porque Israel, ao ir à batalha, eles levavam os sacerdotes, e os sacerdotes levavam a arca como sinal de que Deus era com eles. Mas há muito tempo Israel já havia deixado Deus. Há muito tempo Israel já havia abandonado Deus. Há muito tempo. Eles já não ligavam mais para Deus. Já não ligavam mais para a arca, para a presença de Deus no meio deles. Fato é que o mesmo Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes da época, eles já não valorizavam mais as ofertas, eles já não reverenciavam mais a presença de Deus, eles aceitavam suborno, eles eram completamente contra tudo aquilo que Deus tinha como centro da sua vontade. E nós lemos o texto, que em um dia a arca foi levada. E o texto ele termina finalizando o seguinte: o verso de número 21. Ele diz: mas chamou o menino e acabou. Por quê? Porque a glória de Israel tinha se esvaído. Porque a arca tinha sido tomada. Queridos, nós estamos vivendo um momento único, diferente, um momento especial, como nunca tivemos a experiência de ter vivido. E esse momento tem afastado muitas pessoas dos templos, dos cultos,
dos movimentos, das células, tem afastado. Talvez você tenha sofrido isso. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos com medo. Com medo do vírus chamado Covid-19, ou como muitos chamam, esse vírus é letal, é mortal, e ele tem feito muitas pessoas ficarem com medo. Mas eu quero chamar a tua atenção. Eu visitei na quinta-feira um casal de pastores amigos, e eu fui ministrado pela palavra que a pastora falou. Ela, nas palavras dela, abre aspas, ela dizia que muitos não têm medo de ir ao supermercado, não têm medo de ir na rua, não têm medo de ir na farmácia, não têm medo de ir para o trabalho, não têm medo de bater papo com os amigos na rua. Muitos acreditam que faz mais medo ir para o culto, aonde está tudo higienizado, álcool, máscara, cadeiras distanciadas, do que ir no supermercado, na farmácia, para o trabalho, conversar com amigos. Muitos acham que a igreja, estar no templo, é mais perigoso, e por isso não estão indo ao culto. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. O maior perigo que nós estamos correndo nesse tempo é de perder a presença de Deus. E nós temos percebido e notado que muitas pessoas têm perdido o prazer e a alegria da presença de Deus. E isso não vem de uma vez, queridos. Isso é passo a passo. No capítulo 33 do livro de Êxodo, narra talvez a conversa mais poderosa entre um homem e Deus. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou pegar um anjo e vou colocar esse anjo para ir com vocês. Ele vai à frente, ele vai lançar fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, e ele vai fazer com que vocês entrem na terra que mana leite e mel. Deus falou isso, queridos. Talvez seja o que muitos de nós estamos querendo ouvir. Deus pode chegar para você e dizer: olha, eu vou resolver os problemas da sua vida. Você não terá mais problema, você vai ter uma vida próspera, você vai ter um casamento próspero, você não vai ser acometido de nenhum mal. Talvez a reação de qualquer um de nós seria de pular de alegria e dizer: obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me fazer próspero. Certamente essa seria a reação que nós teríamos para com essa palavra de Deus. Mas não foi essa a reação de Moisés. Sabe o que Moisés falou para Deus? Moisés disse para Deus, no versículo 15, e eu quero ler contigo, Êxodo capítulo 33, verso 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Deus chegar para você e dizer: olha, seus problemas estão resolvidos, eu vou mandar um anjo. E o anjo vai vencer suas batalhas. O anjo vai vencer suas lutas. O anjo não vai permitir que você seja cometido de nenhum mal. O anjo vai fazer com que você seja próspero. Qual seria a sua reação? Talvez essa seja a reação